Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius, professor de Geografia aqui do Alternativo, e hoje nós vamos falar sobre geopolítica. O nosso tema específico do vídeo de hoje vai ser aí o conflito entre Israel e Palestina. Gente, primeiramente, antes de tudo, para a gente entender esse conflito, a gente tem que entender que este é um conflito territorial, ou seja, um conflito logicamente por território. Nesse sentido, vale a pena a gente dar uma lembrada aí, rapidinho, no que seria este negócio chamado de território. Olha, presta bem atenção, se puder tu anota esse negócio aí. O território é uma porção do espaço na qual um grupo ou uma entidade vai estabelecer uma relação de poder. Eu vou até falar de novo para ti. Território é uma porção do espaço na qual um grupo ou uma entidade vai estabelecer uma relação de poder. Por exemplo, quando a gente fala território brasileiro, nós estamos falando de uma porção do espaço geográfico, uma porção da superfície terrestre na qual as instituições brasileiras vão exercer o poder. Quando a gente diz território quilombola, por exemplo, a gente está pressupondo uma porção do espaço na qual os quilombolas vão exercer o domínio, exercer o poder. Numa escala bem menor, outro exemplo. Quem é de periferia provavelmente já viu aquelas pichações com os dizeres proibido roubar na comunidade. Aí lá embaixo, CV, Comando Vermelho. Essa pichação, ela demonstra um território, aí uma porção do espaço que é dominado pelo Comando Vermelho, ou seja, território do Comando Vermelho. Em síntese, em suma, em resumo, são as relações entre espaço e poder que vão definir aí o que é um território. É claro que existe uma discussão muito mais ampla aí, sobre o que é o território, que a gente não vai se bater nessa discussão aqui, mas tu, como tu és um exímio estudante, que tem sede por saber, tu vai dar uma pesquisada mais sobre isso. Mas em suma é isso, espaço e poder, território. E que território é este que é o palco aí, da treta entre israelenses e palestinos, que é a treta que a gente quer entender aqui. É este território que está aqui apontado por esta seta vermelha. Um território que está aí bem na entrada do Oriente Médio, e está banhado pelo Mar Mediterrâneo. Aproximando é este território aqui, Tu percebe que tanto neste mapa quanto no mapa anterior, o nome desse território está dado como Israel. Isso vai ser muito comum na maioria dos mapas que tu for ver sobre essa região. A gente já vai entender o porquê disso. Mas antes disso, bora entender aí quem são estes grupos, que estão brigando nesse território. Bora falar primeiro dos israelenses. Os israelenses é um povo aí que segue uma religião chamada judaísmo. Os israelenses são judeus. E de acordo com a crença, com a religião judaica, este território da qual nós estamos falando aqui seria a terra prometida, ou seja, uma terra que Deus aí prometeu a eles, aos judeus. Então, a justificativa para os judeus estarem nesse território é uma justificativa que é, antes de tudo, religiosa. Outro grupo, o grupo que está brigando com Israel neste território, chama-se palestinos. Os palestinos, eles seguem uma religião chamada islamismo. Quando tu segue o islamismo, tu pode ser chamado tanto de islâmico quanto de muçulmano. O mais comum é chamarem de muçulmano. Quem segue o islamismo é o muçulmano. E assim, tu sabe que essa região, a região do Oriente Médio, está cheia de muçulmanos, cheia de nação muçulmana, nação árabe muçulmana. Tem muçulmano no Egito, tem muçulmano na Síria, tem muçulmano na Arábia Saudita, eles estão tudo por lá, estão dominando a parada toda. Mas o que eu quero que tu entendas, que tu vai gravar isso daí, tu vai notar agora, que os muçulmanos que estão na região, que está tretando com Israel, são os palestinos. Claro, para eles, o nome dessa região não é Israel, e sim Palestina, Outro fator importantíssimo para a gente entender esse conflito é uma cidade que já foi construída, que já foi destruída, que já foi reconstruída diversas vezes durante a história, a cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que é sagrada tanto para a fé judaica, tanto para a fé israelense nesse sentido, quanto para a fé dos muçulmanos. Por que ela é sagrada?
para o povo judeu, para o povo israelense, porque foi lá nessa cidade que estão aí, né, os maiores símbolos da religião judaica, como o Templo de Salomão, né, o famoso Templo de Salomão, e o Muro das Lamentações. Tirando isso, tem vários outros símbolos, várias outras construções que estão por lá, né, que remetem à fé judaica. E ela é sagrada para os palestinos, porque foi lá em Jerusalém que o profeta Maomé, né, que tu já ouviu falar, que é o maior profeta do islamismo, foi lá em Jerusalém que ele passou boa parte da vida. Foi inclusive em Jerusalém que o Maomé, segundo a crença islâmica, ascendeu aos céus, né? Sem contar que Jerusalém é uma cidade sagrada para outra religião, uma religião que não está diretamente envolvida nesse conflito, que é a religião cristã. Tu que é cristão sabe muito bem a relação que existe entre Israel e o cristianismo. E assim, existem muitas outras cidades nesse território que está em conflito, como Tel Aviv, outra cidade é Belém, que não é a cidade que tu nasceu, né? Não é Belém do Pará, é só Belém mesmo, Belém da Palestina, mas nenhuma dessas cidades tem tanta relevância conflituosa, política e religiosa quanto Jerusalém. Tá, então bora saber como foi que começou esta treta toda, né? Quais são as origens históricas deste conflito? E quando eu digo origem histórica, é para a gente entender a história e fazer uma associação às transformações do espaço daquela região, porque isso aqui, lembre-se, é uma aula de geografia. Dito isso, e retornando lá atrás na história, a gente vai perceber que o povo judeu foi um povo que sempre esteve nessa região, neste território. Porém, vinha algum outro povo, algum outro império, e dominava esse território e expulsava os judeus de lá. Os judeus foram expulsos desse território diversas vezes. Os romanos expulsaram os judeus de lá, os turcos otomanos expulsaram os judeus de lá, enfim, diversas vezes na história veio alguém, né, e tirou os judeus de lá. Isso fez com que se criasse no povo judeu um movimento muito forte chamado de diáspora, que seria aí a dispersão dos judeus pelo mundo. Vinha alguém, algum outro império, expulsava os judeus de lá, e os judeus começaram a se espalhar pelo mundo. Essa dispersão dos judeus pelo mundo é chamada de diáspora. Tem até uma música daquela banda Tribalistas, que o nome da música é Diáspora, que fala muito bem desse fenômeno, se tu puder dar uma escutada aí. E enquanto os judeus eles eram aí expulsos deste território, né, sucessivamente, os muçulmanos, os árabes, né, da região ao entorno, começaram naturalmente a ocupar este território. Os muçulmanos que ocuparam este território formaram aí então o que a gente chama de Palestina. Eles ocuparam naturalmente aquela região, foram ocupando naturalmente aquela região e formaram a Palestina. Então, a gente vai dar um salto na história agora e vai lá para o século XIX. No século XIX, quando os judeus do mundo todo começam a pensar no movimento chamado de movimento sionista. O movimento sionista pensava bem assim: olha, nós, os judeus, nós estamos sofrendo muito, se espalhando pelo mundo, e a gente tem que retornar para a nossa terra prometida, né? Nesse retorno, nós temos que fundar o nosso Estado-nação do povo judeu. Então, o sionismo significa o retorno à terra prometida e aí o estabelecimento de um Estado Nacional judeu. O problema era que quando os judeus voltaram para lá, eles já encontraram outro povo lá, né? Qual é o povo? O povo palestino. Então daí já começam as primeiras faíscas de treta entre os judeus israelenses e os muçulmanos palestinos no mesmo território. Beleza? Bora dar uma avançada agora. Bem, os principais marcos desse conflito vão estar aí no século XX. No século XX, na primeira metade, acontece um negócio chamado Segunda Guerra Mundial. E tu se lembra o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista tentou exterminar e matou boa parte do povo judeu. Isso fez com que depois da Segunda Guerra Mundial e com a criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, isso fez com que fosse criada no mundo uma comoção em relação ao povo judeu. O povo judeu, coitadinho, está sofrendo muito no mundo. Então, as Nações Unidas criaram um plano chamado Partilha da Palestina, que nada mais era do que dividir aí o território da Palestina e dar uma parte para os judeus e outra parte ficar com os muçulmanos palestinos. Então, em 1948, a ONU funda o Estado de Israel, né?
e no mesmo ano as nações islâmicas que viviam ao redor do Estado de Israel atacaram este Estado, né? Atacaram e não conseguiram expulsar os judeus de lá. Porque eles não conseguiram, porque o Estado de Israel, desde 1948, desde quando ele foi criado, ele sempre teve o apoio de uma outra nação, um apoio militar, um apoio tecnológico, enfim, apoio financeiro. Sempre teve o apoio de uma outra nação chamada Estados Unidos da América. Os Estados Unidos sempre apoiou o Estado de Israel, porque os Estados Unidos queriam um aliado naquela região, porque aquela região do Oriente Médio sempre foi hostil à presença dos Estados Unidos. Geralmente não gostava dos Estados Unidos por lá. Então, o Israel sempre foi e é até hoje o grande parceiro norte-americano aí no Oriente Médio. Em 1964 é criada a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, uma organização que vai lutar aí por uma soberania de um país chamado Palestina. Essa organização ela só foi reconhecida pela ONU em 74, 10 anos depois. Em 67 rola um evento chamado a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi a primeira resposta consistente à criação do Estado de Israel. As nações islâmicas vizinhas a Israel, Egito, Síria, Iraque e Jordânia, entram em conflito com Israel. Israel não só venceu esta guerra, como multiplicou seu território em 5 vezes. Vale lembrar que Israel estava lá armada até os dentes pelos Estados Unidos. Este aqui é o mapa de quando a ONU fez esse plano chamado Partilha da Palestina. Essa marca laranja aqui seria aí o Estado judeu, ou seja, o Estado de Israel. A parte amarela seria aí a parte dos palestinos. E Jerusalém, vale lembrar que Jerusalém tomou aí o título de cidade internacional, ou seja, ninguém, nem os israelenses, nem os palestinos dominavam Jerusalém. Então, este era o território de quando a ONU dividiu a Palestina. E depois da Guerra dos 6 Dias, o território ficou bem assim. Israel conseguiu aí, né, ocupar todo esse território. Pegou aqui a Península do Sinai do Egito, pegou a faixa de Gaza, que pertencia aos palestinos, e a Cisjordânia, que também pertencia aos palestinos. Então Israel, além de ter ganhado a guerra, também multiplicou seu território. E isso foi uma tragédia gigantesca para o povo palestino, a Guerra dos 6 Dias, né? Muitos palestinos morreram, outros fugiram, muitos palestinos refugiados. Nesse sentido, as Nações Unidas começaram a perceber que Israel estava começando a sair de um país que tinha um estigma de coitadinho, como os judeus são coitados, para uma nação aí um pouco mais ambiciosa nesse sentido, né? Bem, quando em 73 rola um negócio chamado Guerra do Yom Kippur, né? Essa guerra ela acontece no contexto da Guerra Fria. Então, aí ela vai reproduzir, né, as lógicas da Guerra Fria. Israel vai ser apoiada pelos Estados Unidos e as nações islâmicas, né, vão ser aí apoiadas pela União Soviética. Em 78 acontece um negócio chamado de Acordos de Camp David. Nesse acordo aí, o Egito, que era uma nação que sempre foi uma nação muçulmana, o Egito vai aí reconhecer o Estado de Israel. Então, o reconhecimento do Estado de Israel por uma nação islâmica foi um marco para esse conflito. Mas por que o Egito reconheceu? Porque Israel devolve aí, né, a Península do Sinai para o Egito. Então, o Egito reconhece. Em 1987, o povo palestino, aí, cansado de ser oprimido pelos israelenses, eles vai surgir lá, né, um negócio popular, né, que é a primeira intifada. A primeira intifada, alguns historiadores dizem que o povo palestino lutou com paus e pedras contra os israelenses. Por que essa metáfora de paus e pedras? Para mostrar, né, a disparidade de forças militares aí entre os israelenses e os palestinos. E nesse mesmo ano também é criado um grupo chamado Hamas. O grupo Hamas é um grupo que prega a soberania do Estado palestino e o fim do Estado de Israel. Ou seja, é um grupo extremista e é um grupo aí chamado por muitos de terrorista. Um grupo armado, né, que quer aí acabar com o Estado de Israel e definir a soberania e a autonomia do Estado palestino muçulmano, né? Em 93, o mundo ensaia aí, né? O mundo vê um ensaio de uma possível paz entre israelenses e palestinos, né? O Acordo de Oslo. Este acordo foi um acordo entre o primeiro-ministro israelense, que era aí, né, um sujeito progressista, né, o Yitzhak Rabin, um encontro do Yitzhak Rabin com o Yasser Arafat, que era aí um então líder da OLP.
Um acordo que mostra que possivelmente possa ter alguma paz, né, entre israelenses e palestinos. E eles ganham um prêmio Nobel, né? Os dois dividem um prêmio Nobel. Eles conversam muitas coisas sobre refugiados. O Yitzhak Rabin, que era um então líder israelense, ele vai dar uma certa autonomia, ele vai reconhecer uma autonomia aos palestinos. Mas esse acordo entra em xeque quando aí, né, um judeu de extrema direita, né, assassina o próprio primeiro-ministro israelense. Ele foi assassinado por um judeu de extrema direita. Bem, para finalizar, bora entender como é que está atualmente aqui estes territórios palestinos. Bem, a Palestina ela está distribuída aqui nessas partes verdes do mapa, principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Quem controla a Cisjordânia é a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. Quem controla a faixa de Gaza é o grupo terrorista Hamas. Outro fator importantíssimo que a gente tem que entender nesse contexto mundial, nesse contexto mais mundial aí, né, é a questão referente aí, né, à embaixada de Israel. Todo país no mundo coloca a sua embaixada de Israel na cidade de Tel Aviv, não coloca em Jerusalém. Porque se um país colocar a sua embaixada em Jerusalém, a sua embaixada israelense em Jerusalém, ele vai estar negando a parte palestina de Jerusalém. Ou seja, todos os países do mundo deixam suas embaixadas israelenses na cidade de Tel Aviv. Em 2018, o presidente Donald Trump, ele muda aí, né, a embaixada norte-americana, a embaixada de Israel, para Jerusalém. É um ato bem grotesco, né, em relação aí a reconhecer os palestinos, também os muçulmanos, como detentores aí da cidade de Jerusalém. O presidente do Brasil também tenta mudar, né, a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, porém ele não consegue porque o povo muçulmano compra muita coisa do Brasil, tem fortes relações comerciais com o Brasil. Para finalizar de vez, né, é importante a gente fazer esse trajeto aqui. Em 1946, antes da partida da Palestina, a Palestina era tudo isto aqui, né? Em 1947, quando a ONU cria Israel, né, a Palestina fica nessas partes vermelhas e Israel fica aí nessa parte branca, né? Em 67, depois da Guerra dos 6 Dias, o território da Palestina se limita ainda mais, né? E em 2011, essa é a situação atual dos territórios da Palestina. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido bem. Esse conflito é o conflito provavelmente mais complicado de entender do Oriente Médio. Então é importante que tu continue lendo, que tu continue pesquisando sobre ele. Mas em síntese é isso. Valeu!